Oi, 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 bom dia, bom dia, bom dia. Quarta-feira, 23 de julho. Que Deus abençoe seu dia. Seja um dia lindão em nome de Jesus. Vou compartilhar meu devocional com você. Josué 14:9. Por isso, naquele dia Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Inteiramente fiel. Seja paciente. Em uma cena marcante da Bíblia, presenciamos Josué dividindo a terra prometida entre as tribos de Israel, cumprindo assim a promessa de Deus. Nesse contexto, Caleb se destaca reivindicando a porção da terra que Moisés lhe havia prometido, mesmo tendo 85 anos. Esse ato não apenas demonstra sua fé inabalável, mas também nos ensina sobre a importância da fidelidade na concretização das promessas do Pai. Caleb e Josué são grandes exemplos de fidelidade, pois permaneceram firmes na fé mesmo quando as circunstâncias pareciam desfavoráveis. Eles atravessaram o deserto com o coração fixo na promessa que Deus levaria o seu povo a uma nova terra, diferentemente de muitos que murmuraram e duvidaram. Esse relato bíblico nos convida a refletir sobre a nossa própria jornada. Diante dos desafios, qual tem sido a sua postura? Murmuração e rebeldia ou gratidão e lealdade? A história de Josué e Caleb nos mostra que a fé ela traz à realidade o que parecia inalcançável. Adotar uma postura de fé e manter uma vida de fidelidade a Deus são as chaves para acessar as promessas do Pai. Desde que aceitei a Cristo, eu tenho testemunhado o cumprimento de inúmeras promessas em minha vida. E é essencial estender que as promessas de Deus são para todos aqueles que o amam e se refugiam nele. Por isso, devemos permanecer fiéis em nossa caminhada, porque em Salmos 34:8 está escrito: provém e vejam que o Senhor é bom. A partir de hoje, não se deixe levar pelas circunstâncias e não permita que a impaciência o leve à murmuração, porque no tempo certo as promessas se cumprirão. Simplesmente creia. A murmuração é a sepultura das promessas. Uau. Aqui em Josué 14 fala sobre a promessa que Deus fez a Josué, e ele a sustentou por 40 anos. Josué e Caleb foram os únicos da antiga geração que alcançaram a terra prometida, porque o povo da geração de Moisés, assim como Moisés também, aquele que iniciou todo o processo de retirada do povo do Egito para a terra prometida, ficaram no meio do caminho, por não crerem, ou até criam, mas não firmaram a sua fé na promessa que o Senhor tinha falado para eles. Eu acho que precisamos aprender muito sobre isso, porque se o Senhor prometeu a você, Ele vai cumprir. E não é no nosso tempo, é no tempo do Pai. E Josué e Caleb é um exemplo para nós de fé, de determinação, de perseverança e de que é importante permanecermos com os nossos olhos voltados para as promessas do Senhor em nossas vidas. Quando eles alcançaram a terra prometida, fala-se teologicamente que um tinha 85, o outro 80 ou mais, e eles ainda eram cheios de vigor. E eu acredito quão grande deve ter sido a festa e a alegria, né? De estarem ali, alcançando a terra prometida, e Josué partilhando e dividindo a terra com as tribos. E eu acredito que grandes coisas devem ter acontecido naquele dia.
E eu queria lembrar você que esse é o mesmo Deus de hoje. O mesmo Deus que fez essa promessa para Josué e Caleb é o mesmo Deus que faz a promessa para mim e para você todos os dias. E é para que nós alcancemos e conquistemos, é preciso que nós permaneçamos neste lugar de fé, de determinação, de perseverança, de resiliência, de crer e acreditar que as promessas do Senhor serão validadas e concretizadas em nossas vidas no tempo do Pai e não no nosso. Eu acredito que se nós nos posicionarmos neste lugar, grandes coisas o Senhor fará sobre nós. Porque a vontade dele é boa, agradável e perfeita para nós. Então, que nessa quarta-feira lindona que o Senhor fez, você possa lembrar das promessas que o Senhor tem para você. E se você ainda não tiver tido a oportunidade de ouvir as promessas do Senhor para a sua vida, que você possa sentar, tomar um café com Jesus e perguntar para Ele: Pai, quais são as promessas que o Senhor tem para mim? Eu quero crer, eu quero confiar, eu quero descansar e eu quero caminhar e agir para o cumprimento delas em nome de Jesus. Pense nisso, se empodere disso, se fortaleça nisso, não desista, não desanime, persevera, que vai derramar sobre você e sobre os seus as promessas do Senhor em nome de Jesus. Excelente quarta-feira, Shalom, Deus te ama.